Olá, queridos irmãos e irmãs, dia 25 de agosto, terça-feira da 21ª semana do Tempo Comum. Nos é proposto para reflexão hoje o Evangelho de Mateus, capítulo 23, versículos do 23 ao 26. Naquele tempo disse Jesus: Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas! Vós pagais o dízimo da hortelã, da erva doce e do cominho, e deixais de lado os ensinamentos mais importantes da lei, como a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vós deveríeis praticar isso, sem contudo deixar aquilo. Guias cegos, vós filtrais o mosquito, mas engolis o camelo. Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas! Vós limpais o copo e o prato por fora, mas por dentro estáis cheios de roubo e cobiça. Fariseu cego, limpa primeiro o copo por dentro, para que também por fora fique limpo. Aqui a crítica de Jesus aos fariseus é pelo modo deles viverem as coisas e vivenciarem essas coisas, né? De verem as coisas e de vivenciarem essas coisas. Eles davam importância muitas vezes a alguns aspectos, a pequenos aspectos, e a outros aspectos que seriam muito mais importantes, eles simplesmente ignoravam. Jesus dá um exemplo, né? Vós pagais o dízimo da hortelã, da erva doce e do cominho, ou seja, uma coisa pequena, e ao contrário, deixais de lado os ensinamentos mais importantes da lei, como a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Ou seja, são aspectos importantes da relação, né? A justiça envolve a relação com o outro, a misericórdia envolve a relação com o outro e a fidelidade. E eu me apego ao aspecto material, pagar o dízimo sobre produtos, deixando de lado o aspecto das relações humanas. Ou seja, o ser humano é muito mais importante do que algo material, né? Do que pagar o dízimo sobre produtos. A crítica de Jesus sempre foi essa com a questão dos fariseus. Eles levavam estritamente a lei, o cumprimento da lei, e deixavam de lado o aspecto humano, as diferenças humanas, as relações humanas. Esse foi sempre o grande embate de Jesus. Para os fariseus, a lei estava acima do ser humano. Para Jesus, não. O ser humano estava acima da lei, porque a lei foi criada para o ser humano, não o ser humano para a lei. Quem veio primeiro? O ser humano, e não a lei. Só que para os fariseus a lei era muito mais importante do que o ser humano. E isso provocou embates terríveis, por causa da questão da interpretação que os fariseus faziam da lei. Jesus não. Jesus viu sempre o ser humano em primeiro lugar. A lei é algo que existe para que os seres humanos possam viver em sociedade e cumprir os seus deveres e, ao mesmo tempo, ter os seus direitos. É interessante que na sociedade de hoje nós temos visto uma inversão das coisas. Enquanto nós vivemos durante um período longo uma sociedade onde se privava as pessoas dos direitos e se obrigava muito à vivência dos deveres, hoje nós vemos uma sociedade onde as pessoas só querem saber de direitos e não querem saber de deveres. E isso tem causado um transtorno social muito grande. Tudo na vida deve ser vivido com equilíbrio. Eu tenho sim os meus direitos, eles devem ser respeitados, mas ao mesmo tempo eu não posso abrir mão dos meus deveres. Eu também tenho deveres como cidadão, como pessoa humana, como filho, como marido, como pai, como cidadão. Ou seja, a vivência da sociedade nos envolve a tal ponto de que nós somos chamados sim a termos direitos, mas também a vivermos os nossos deveres. Se abrirmos mão dos nossos deveres e quisermos somente os nossos direitos, a sociedade se torna algo que não tem como ser vivenciado. Portanto, queridos irmãos, sempre o equilíbrio. Direitos e deveres, eles devem andar juntos, porque vivendo dessa forma, nós construímos uma sociedade melhor para todos. Um grande abraço e até amanhã, se Deus quiser. Tchau.